É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Rogério Schmidt, que é cientista político do Espaço Democrático. Rogério, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, são tantos assuntos, vamos começar pelo vexame, eu acho que podemos dizer assim, do constrangimento do governo em relação à escolha do novo ministro das Comunicações. Pedro Lucas, deputado do União Brasil, se recusou depois de ter aceitado, ter conversado, ter sido anunciado. Ele falou que ia conversar melhor com a bancada. Havia uma preocupação da cúpula do União, talvez, em perder o acesso, né, porque ele é líder do partido na Câmara, e tem a questão de distribuição de emendas, tudo gira hoje muito em torno de emendas. Mas chama a atenção o fato, primeiro, dele ter esnobado o governo, porque ele falou que ia, depois falou que não ia mais, e o fato de não ter interesse em ser ministro do atual governo, não é? Acho que pesou também o fato dele ser líder da bancada do União Brasil na Câmara, né? E se ele, porventura, se ele se afastasse para assumir o ministério, isso geraria ali talvez um conflito interno no partido, né? Que a gente sabe, tem uma ala que é governista, mas tem também uma ala que é de oposição, né? Por exemplo, o governador Ronaldo Caiado, né? De Goiás. Então, mas agora, parece que você estava me contando aqui que vai ser indicado um nome técnico, né, para o cargo, mas indicado pelo União Brasil, né? É isso que chama mais atenção, porque o governo passou por essa situação com a União Brasil e mesmo assim o presidente Lula voltou a conversar com o senador Alcolumbre para que ele fizesse a indicação. O nome que estão falando agora é Frederico de Siqueira Filho, que é presidente da Telebrás. Desculpa, ele é próximo também do Efraim Filho, do senador, próximo de Alcolumbre, mas não é político. Não é? E já teve experiência aí trabalhando numa operadora de telefonia, ele tem essa experiência, mas é um técnico e, na verdade, ele está sendo uma indicação política, não é? Sim. Acho que todos os técnicos, né, indicados para ministérios nesse governo e em outros governos também, em geral, eles têm também conexões com partidos, né, com lideranças políticas, apesar deles mesmos não serem filiados, né, ou ocuparem cargos eletivos, né. Agora, o fato é que a União Brasil tem 3 ministérios, né, desde o início desse governo, e seja quem for o novo ministro, né, me parece que está sendo feito aí um acordo para que essa cota, né, de 3 ministérios continue, né, seja com políticos ou com técnicos indicados por políticos, né? O presidente Lula precisa dos votos do União Brasil para aprovar sua agenda no Congresso. Mas são poucos votos, né? Alguns levantamentos mostram que 30% do que ele apresentou de projeto teve apoio do União Brasil, não é? Talvez 10% para cada ministério, não é? É muita participação num governo para pouca entrega nas votações. Mas veja, mesmo que não seja a quantidade de votos total da bancada, não é? Mas são votos que podem fazer a diferença, por exemplo, em votações muito apertadas, né? Ou em projetos que exigem quórums qualificados, né? Então, digamos assim, não tem muito a perder mantendo uma indicação partidária, né? Precisa ver também como que vai ser o comportamento da bancada desse partido depois da nomeação do ministro. Até porque pode ter uma federação, né, com o PP, que aí seria bolsonarista mesmo, né, a ala dominante. O União Brasil já vem da fusão do DEM com o PSL, já é um partido de opiniões divididas e que vai ter uma predominância maior de bolsonaristas, né? Daqui até o abril do ano que vem, né, nos próximos 12 meses, Denise, a gente vai ver aí muitos partidos, né, eu diria a maioria dos partidos, se movimentando aí para formar federações ou até fazerem fusões ou incorporações, né? Porque vai ter a cláusula de barreira na eleição de 2026, vai subir de 2% que foi em 2022 para 2,5% dos votos, né? Então, com exceção talvez dos grandes partidos, né, e mesmo eles, alguns já estão envolvidos em federações, acho que todos os outros vão buscar caminhos, né, para preservarem após a eleição de 2026. Agora vamos falar da questão do escândalo do INSS, que estourou hoje, uma operação da Polícia Federal, a operação sem desconto, eram contribuições
cobradas de forma ilegal aí, né, dos aposentados, é uma situação absurda. O presidente do INSS, ele foi afastado pela Justiça, o Alessandro Stefanuto. Lupe, que é o ministro da Previdência, ele assumiu a indicação, todo mundo sabia que ele que indicou o presidente do INSS, agora ele foi exonerado depois por decisão do presidente Lula. Ele não aguardou as investigações. Lupe queria aguardar investigações que estão em segredo de justiça. Pode respingar no Ministério? Pode ser mais um problema para o presidente Lula? Assim, esse é um dos cenários possíveis, né? De que esse escândalo acabe custando a cabeça do ministro Lupe, lembrando que ele pertence ao PDT, que é um partido bem fiel ao governo, mas é um partido, uma bancada relativamente pequena, não é? E o Ministério da Previdência é uma das joias da coroa desse governo, de qualquer governo, né? Então pode ser até, num cenário mais de crise, que ele seja, o ministro também seja trocado e se abra uma vaga aí talvez para algum outro partido, né, que tenha mais votos no Congresso. Agora, talvez até uma própria troca com o partido, porque tem a questão de manutenção da base. As mudanças ministeriais que nós tivemos foi para resolver o problema dentro de casa, né? A Gleisi Hoffmann saiu da presidência do PT, foi para Relações Institucionais, aí Padilha foi para o Ministério da Saúde, e aí o presidente se viu forçado agora a escolher o novo ministro das Comunicações com toda essa turbulência, porque o ex-ministro Juscelino Filho foi denunciado pela PGR. Né? Então, ele teve que continuar. Você vê novos passos dessa reforma ministerial ou está difícil? Então, a gente está falando de reforma ministerial pelo menos desde o fim da eleição municipal do ano passado, né? Quando já ali começou a se falar na expectativa de que o governo fosse ampliar o espaço aí dos partidos de centro, de direita. Mas o estilo do presidente Lula não é fazer grandes mudanças no atacado, né? Ele vai trocando no varejo, assim. Então, é o que tem acontecido, né? De outubro para cá. Aconteceram algumas trocas, mas não foram muitas e foi uma de cada vez, né? Então, eu não esperaria uma reforma de grandes proporções, né? Porque não é o estilo do presidente. Pode ter ajustes finos, né? Aqui e acolá. Agora, se cobra uma articulação maior, uma presença mais firme do presidente Lula, não em momentos pontuais como agora, né, que ele vai ter até uma reunião hoje para discutir projetos, mas ele tem estado muito ausente, viajando, sem muita paciência para essa articulação, e a oposição está muito articulada. Teve o PL da anistia, né, que se conseguiu garantir aí as assinaturas necessárias para ser protocolado em regime de urgência. Né, se pensa em outras alternativas aí, como a travar a ação penal de ramagem, porque ele virou deputado e antes ele era só da BIM e o processo da tentativa de golpe envolve um período maior, e a gente vê a oposição muito mais articulada do que seria a suposta base do governo, não é? Assim, acho que a função da oposição é exatamente essa, né? Fazer barulho, procurar criar constrangimentos ao governo, mas assim, a oposição é minoritária, não é? Mesmo nesse caso do PL da anistia, apesar dele ter sido subscrito aí, acho que quase 50% dos deputados, a decisão final de colocá-lo para votação é do presidente da Câmara, né? O deputado Hugo Mota, que tem dito, inclusive disse hoje novamente, que a prioridade dele é discutir a agenda econômica, a PEC da segurança pública, não é? Então, nesse caso do PL da anistia, acho que para ser aprovado, ele não pode ser a anistia não pode nem ser ampla, nem geral, nem restrita, né? Tem que ficar muito claro que não pode beneficiar o ex-presidente Bolsonaro, não é? E também tratar de forma diferenciada aí os diferentes tipos de condenação que foram aprovados, né? Ok, eu agradeço muito a presença do Rogério Schmitt, que é cientista político do Espaço Democrático. Rogério, obrigado, uma boa noite. Obrigado a você, Denise. Até a próxima. Com vocês.